Alguém perguntou qual é o nome da congregação? Congregação de Jesus Cristo. A gente faz parte de uma igreja invisível. E seria muito bom que as pessoas entendessem isso. As pessoas lutam e brigam pelo nome de uma instituição que não está em lugar nenhum. Nem na Bíblia, muito menos no céu. Não existe nome de nenhuma instituição na palavra de Deus. A gente não tem que defender a instituição, a gente tem que defender um nome, que é Jesus. A gente precisa defender esse nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra, aquele que é o nosso pastor. E aí eu quero que você entenda, muitas vezes a gente vai falar com as pessoas e a gente fala assim, olha, o nosso Deus. Você vai mudar essa expressão hoje, porque o salmista ele fala assim, Ele é o meu pastor, o meu Deus, o meu Pai, o meu Senhor, o meu Salvador, aquele que cuida de mim, aquele que me guarda, aquele que me protege, aquele que me sustenta, aquele que me dá sabedoria. É sobre eu entender isso, não é sobre eu falar assim, o nosso Deus, não, é o meu. É você trazer para você, e se os outros não quiserem, é com Ele, está disponível para todo mundo, mas eu aceitei, então Ele é meu. Vocês entenderam isso? Parece simples, mas todas as coisas têm uma verdade em que nós precisamos aprender. Se eu tenho o meu pastor, a primeira coisa que acontece é descanso. A primeira coisa que acontece, se você for lá para o outro salmo, conhecido 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a primeira coisa que acontece, descansa à sombra do Onipotente. É a mesma coisa, é a mesma percepção, quando eu tenho alguém que cuida de mim, eu consigo descansar. Eu conheço tantas pessoas que, quando estão com a sua família, e essa semana é a semana da família, esse mês, né? No Million Club. E a gente teve até uma direção, eu não sei quantos que estão aqui, que são do Million Club, quantos que estão aqui com a gente, que estão participando, mas que levaram a sério investir tempo na família essa semana. Muitas vezes você está com a sua família, fisicamente, mas mentalmente, você ainda não tem um pastor, e continua preocupado com coisas que você tem que resolver. Ontem, a minha esposa, ela me fez uma pergunta, e aí eu fiz outra pergunta para ela, né? Como um bom treinador, a gente responde com perguntas. Eu falei assim, isso está sob o seu controle? Ela falou, não. Eu falei, então você está preocupada por quê? Eu queria que você entendesse isso. A maior parte das coisas que você leva em consideração e que tomam a sua paz, e que te preocupam, não estão sob o seu controle. Se você não controla, por que você se preocupa então? Se você não tem condição de resolver, se depende de uma outra pessoa, solta isso. Resolve isso agora, deixa isso de lado e fala, Deus, o que é a minha parte, eu vou fazer. Eu não vou negligenciar, eu não vou deixar, porque senão você sobrecarrega o seu coração. E aí sabe aonde você vai depositar a culpa? Naquele que é o nosso pastor. Você começa a generalizar. Deixa eu te falar, se você entender que Ele é o seu pastor, e que tem coisas que não dependem de você, abre mão disso e vai viver a sua vida, vai encontrar a paz e o descanso, vai repousar no lugar que Ele preparou para você. Aí ele continua dizendo, Ele me conduz ao lado das águas serenas. Existe uma provisão diária para você. Para cada problema, para cada dificuldade, para cada situação difícil, tem uma provisão de Deus para você. Se você levar a sério em ler a palavra todos os dias, você vai se alimentar dela todo dia. Se você levar a sério a sua comunhão com Deus, você vai ser saciado todos os dias. Você tem alimento, mantimento diário para você. Só que muitas vezes a gente, como ovelhas de um aprisco, a gente despreza isso. A gente não leva a sério a comida e a bebida que nós temos. Você sabe, as ovelhas elas só trocam de lugar por conta da pastagem. Mas eu já quero te falar, não existe nenhum lugar com uma pastagem melhor do que a comida e a bebida que o seu pastor tem para você. O alimento que ele tem para você.
o amor que Ele tem por você. E eu queria tanto que você entendesse isso, que você decidisse aceitar o cuidado que Ele tem por você. Sabe, uma das coisas mais ruins que acontecem na nossa vida é quando a gente cresce em tamanho, em sabedoria, em discernimento, a gente se afasta do nosso pastor, a gente se afasta do nosso pai. Se você parar para analisar a vida de uma pessoa, a fase que ela mais recebe presentes é quando ela é criança, e é a fase que ela menos merece, porque ela não come sozinha, não bebe sozinha, não escova o dente quando tem, né? Depois já nasceu sozinha, vai no banheiro e vai com alguém, ou seja, ela é totalmente dependente de uma outra pessoa que é um adulto. Ela não tem mérito nenhum para receber presentes, mas é a fase que ela mais recebe. Sabe o que acontece? Quando a gente cresce, o pai continua. Você já viu mãe que chama o filho de 40 anos de bebê? Ah, meu bebê chegou. É uma sensação estranha para nós. Sabe por que é estranho? Porque você não aceita ser filho. Não sei se você entendeu o que eu falei. Sabe quando você cresce? Hoje eu tenho 38 anos, mas eu ainda sou um bebê perto da grandeza e do poder do meu pai. E entender isso vai fazer toda a diferença para você, porque quando você reconhece diante dele quem você é, você continua ganhando presentes todos os dias. Só que qual que é o problema? Tem muitos filhos que já são grandes, que o pai vai presentear eles falam assim: não, eu não quero ser presenteado, eu sou autossuficiente, eu resolvo as minhas coisas sozinho. Sabe qual que é o problema? É que muitas vezes o pai envia um outro irmão para te abençoar, o pai envia uma outra pessoa para te entregar o presente, e quando outra pessoa chega para te entregar o presente, você fica constrangido, e fala assim: eu não posso receber, eu não posso aceitar, porque parece que é vergonhoso. Eu conheço várias pessoas que fizeram orações para Deus, e na hora de receber, não aceitaram a pessoa que estava trazendo, não aceitaram a pessoa que estava entregando. Davi um dia foi levar comida para os irmãos dele, e quando ele chegou com a comida, os irmãos acharam ruim, falaram assim: o que você está fazendo aqui? Você veio para zombar da gente? Você veio para ver a nossa dificuldade? Ele falou assim: não, eu só vim servir vocês, o pai mandou e eu só vim trazer o que o pai pediu, só que eles não quiseram receber. Tem muita gente assim hoje, você pede coisas para o seu pai, só que você quer que ele desça do céu para te entregar, ele não vai fazer isso, ele vai usar o seu irmão mais velho, ou o seu irmão mais novo, para te entregar. Seja humilde o suficiente como uma criança para receber. Eu não estou falando para você perder a maturidade, não é isso, eu estou falando para você ser maduro e humilde ao mesmo tempo, para falar assim: eu recebo toda a boa dádiva que vem do céu para mim, eu recebo tudo aquilo que o pai tem para me entregar. E ele continua dizendo: ele restaura a minha alma, me guia no caminho da justiça, por causa do seu nome. Você vê que Deus, ele é especialista em fazer coisas em nós. Ele sabe que a sua alma, a minha alma, a nossa alma, ela é eterna, e Ele quer restaurar a sua alma todos os dias. Ele quer restaurar as suas emoções todos os dias, porque a vinda de um urso, ou de uma dificuldade para perto de uma ovelha, pode fazer com que ela se sinta amedrontada, mas quando ela olha para o pastor que está lá para proteger ela ressignifica, e ela fala assim: tem alguém maior do que esse urso que cuida de mim, tem alguém maior do que essa dificuldade que cuida de mim. Tudo é sobre você entender. Quando você não tiver capacidade, lembra, tem alguém maior que continua cuidando de você, tem alguém mais poderoso que continua olhando por você. Tem coisas que você não vai conseguir fazer, e essa é a fase que Deus quer te levar. Eu vejo muitas pessoas que conseguiram resultados,
E eu queria que você fosse sincero com você mesmo, você que está aí nos assistindo hoje, você que vai nos assistir, você que está aqui presencialmente. O seu resultado, ele é fruto do trabalho das suas mãos? Ou ele é uma junção do trabalho das suas mãos e da bondade graciosa de Deus? Eu conheço muita gente que tem resultado, mas se deixasse a bondade de Deus, a graça de Deus agir, teria um resultado exponencial, teria um resultado extraordinário, teria um resultado que outras pessoas jamais conseguiriam construir. A pergunta é: o que eu e você, o que nós estamos escrevendo a respeito de quem é Deus na nossa vida? Se você for escrever hoje uma carta, agora, de próprio punho, baseado nos resultados que você tem, que nome Deus teria na sua vida? Qual é o nome que teria Deus na sua vida se você fosse escrever essa carta pelo resultado de hoje, pelo resultado de agora? Um dia eu fiz uma casa de boneca para as minhas filhas, mas não é uma casa de Barbie, é uma casa que a gente entrava dentro dela, ficava a nossa família inteira dentro da casa e sobrava espaço ainda. Então era uma casa com mais de 2 metros de altura, 2 metros de largura, era uma casa, tipo um quarto assim, sabe? Eu tive uma experiência tão linda nesse dia. Eu estava terminando essa casa, ela ficava da altura do muro, ela tinha 2 metros de altura, tinha que subir numa escada e descia por um escorregador. E eu sentei na sacada, tinha uma varandinha assim, não tem? A casinha. E eu sentei porque começou a chover. E aquela chuva estava caindo e eu comecei a chorar. Eu falei assim: eu não acredito que eu acabei isso aqui. Eu fiz sozinho, e eu nunca tinha feito. Eu comecei a chorar de gratidão a Deus, porque eu falei assim: cara, eu acabei essa casinha das minhas filhas. Eu consegui fazer isso. E nessa hora Deus começou a falar comigo. E todas as vezes que eu me coloquei na posição de um pai de verdade, Ele sempre me mostrava: é isso que eu faço com você. E aí eu estava pensando: por que eu fiz isso? Elas não tinham me pedido aquela casinha, elas não tinham falado que elas queriam aquela casinha. Eu, como pai, decidi dar algo muito maior do que qualquer sonho de qualquer criança. Eu morava numa cidade de 130 mil habitantes. Em nenhuma casa daquela cidade tinha uma casinha igual a que as minhas filhas tinham. E sabe o que meu pai falava comigo? Quando alguém perguntar para elas: aonde o seu pai comprou essa casinha? Elas vão ter que responder: não comprou, foi ele que fez. O meu pai fez algo para mim que nenhuma outra criança tem. E eu comecei a me sentir tão importante pelo que eu tinha feito. Mas não pelo que eu tinha feito, mas por entender o que Ele pode fazer por mim. Porque as crianças, colegas da escola, iam lá em casa brincar, e a primeira coisa que elas queriam fazer era subir naquela escada e entrar naquela casinha. É claro que ela era toda rosa, não podia ser outra cor. E era assim, as pessoas passavam na rua e olhavam para aquilo, e aquilo se tornou um memorial para mim. Porque naquele dia eu entendi mais uma vez, que o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, o que não penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas isso deixou de ser um versículo para mim e passou a ser uma realidade. Por quê? Porque eu tive uma experiência diferente sendo um pai de verdade. Um pai de verdade, um pai que ama e que faz coisas que os filhos nem pedem, só para que os seus filhos possam testemunhar: eu nem pedi isso para o meu pai, e ele me deu. O meu pai me deu algo que o dinheiro não é capaz de comprar, porque em lugar nenhum do mundo a gente vai achar uma casinha igual aquela, porque eu fiz do meu jeito, eu fiz da minha maneira, e elas não mereciam. Mas o que me levou a fazer isso? Só uma coisa, só o fato de ser pai e amar as minhas filhas, não pelo que elas fazem, mas por quem elas são.
Ah, se você entendesse isso. Ai de você, se você entendesse o que eu acabei de te falar agora. Ele não faz nada por você por conta daquilo que você dá conta de fazer. Ele faz por quem você é. E Ele olha para você e fala assim: está ali alguém que entendeu que é filho. E se ele entendeu o que é filho, eu preciso demonstrar o que é ser pai. Você entendeu o que eu falei agora? Não. Se você entendeu o que é ser filho, Ele vai te mostrar o que é ser pai de verdade. E aí a sua vida muda, a sua história muda, todas as coisas mudam. A sua alma não tem mais medo de nada, e aí você começa a se transformar em um super-homem, e uma super-mulher, porque você sabe quem te guarda, você sabe quem cuida de você, você sabe o que Ele é capaz de fazer, através de você, ainda que você não consiga, com a sua força, com a sua capacidade, com a sua sabedoria, com o seu recurso. Você sabe, eu tinha recurso para pagar essa casinha para alguém fazer, mas eu falei assim: ninguém vai tirar essa glória de mim. Esse é o coração de um pai de verdade. Eu vou fazer para provar para as minhas filhas que eu sou capaz de fazer algo que elas nunca viram. Se você entender o que eu estou falando aqui, a sua vida precisa mudar hoje. Você precisa criar essa expectativa todos os dias, uma mentalidade que não é atormentada com as coisas desse mundo, mas uma mente que é renovada todos os dias, transformada todos os dias para provar o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. É uma mentalidade de alguém que todos os dias está disposto a ser surpreendido. Como que você acordou hoje? Eu não sei como você acordou, mas quem é filho de verdade só acorda com uma expectativa. O que o papai vai fazer hoje? O que o papai tem preparado para hoje? O que o papai tem reservado para hoje? Qual que é a diversão? Qual que é a alegria? Qual que é a brincadeira? Qual que é a surpresa? Qual que é o presente? O que o papai reservou para esta segunda-feira? A gente não pode acordar de outro jeito. A gente tem que acordar como um filho que tem certeza, tudo já deu certo e tem surpresa dele para mim hoje. Só que muita gente acorda: poxa vida, mais uma segunda, vou ter que ir lá para o meu trabalho, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, vou ter que fazer, vou ter, e você já sai da sua casa esgotado, mentalmente, e o seu corpo reage assim. O seu corpo reage a esse cansaço. Sabe, ontem à noite, eu comecei a sentir um calafrio. Sabe quando você percebe que o seu corpo não está bem? Eu falei para minha esposa: eu estou sentindo uma dor nas costas, mas não é só nas costas, parece que é o corpo inteiro. E na hora eu falei assim: eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar com que essa seta na minha mente afete o meu corpo. Eu comecei a sorrir. Falei assim: eu estou bem. Falei assim: eu preciso dormir bem, porque eu tenho que acordar bem. Então eu preciso estar bem. Aí para ficar bem, eu tomei um banho gelado ontem, 11 horas da noite. Eu falei para minha esposa: que banho maravilhoso. Parecia que tinha umas faquinhas entrando no meu corpo assim, e arrancando toda aquela dor nas costas, sabe? Eu falei: mas eu sou maior do que isso, e a minha mentalidade é capaz de transformar o que o meu corpo está sentindo. E isso serve para tudo. Você está aqui ainda, você está aí nos assistindo, ainda dá tempo de você mudar a sua segunda-feira, dá tempo de você mudar o drive mental, instalar um drive de filho, de alguém que tem um pastor que cuida de você, que está disposto a entregar a sua própria vida por você. Ele quer dar a vida dele por você, só que você tem que aceitar. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Você sabe que em muitos lugares, lá onde Davi morava, para levar as ovelhas até o pasto, eles passavam por um vale, e esse vale tinha alguns desafios. Eu quero que você entenda
todo mundo passa pelo vale, mas é só uma passagem. Existem algumas pessoas que têm alguns dizeres que são muito ruins. Você pergunta para ela, né, geralmente pessoas cristãs: e aí, como é que você está? Estou no vale. Não sei se você já ouviu alguém falando isso. Como é que você está? Estou no deserto. É terrível, as pessoas elas gostam de fazer afirmações que elas não deveriam fazer. Você pode até passar, mas lembra, quando você estiver passando, sempre passando, nunca pare no vale, nunca pare no deserto, siga sempre passando. Você sabe, ainda que eu passe por um vale sombrio, eu não vou temer, eu não vou me preocupar, porque eu sei quem cuida de mim. Você sabe, no final das contas, você tem luz o suficiente para passar por qualquer vale. Você ouviu o que eu disse? Você tem luz o suficiente para passar por qualquer vale. Um dia os discípulos falaram isso com Jesus, e falaram assim: mestre, como é que nós vamos chegar em tal lugar? Vai escurecer. Ele falou assim: olha, são 12 as horas do dia, e 12 da noite, quem anda de dia não tropeça. Aí os discípulos podem ter pensado: então legal, a gente vai esperar para ir amanhã. Só que ele falou assim: eu sou a luz do mundo. Ele acabou com tudo, porque ele fala assim: eu não dependo do sol e nem da lua, eu gero a minha própria luz, eu acabo com qualquer vale na minha vida. Nenhuma escuridão é maior do que a luz que habita em mim, nenhuma escuridão é maior do que a luz que eu carrego, nenhuma treva pode ser mais sombria do que a luz que existe e foi plantada aí dentro de você. Então não tenha medo da escuridão, não tenha medo das trevas, não tenha medo, porque você carrega uma luz que faz as trevas fugirem. A sua luz é maior, e a sua luz incomoda as trevas. Então, ainda que você ande por um vale de sombra, não tema nenhum mal, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe que o pastor, ele tinha duas coisas nas mãos. Ele tinha uma vara, que era um pedaço de madeira, como um cabo de vassoura, para você entender. E essa vara é uma vara de autoridade, para demonstrar a autoridade que ele tinha, autoridade sobre todas as coisas, autoridade sobre todas as circunstâncias. E ele tinha um cajado também, e algo interessante no cajado, é que na ponta dele ele faz uma curva, para pegar no pescoço da ovelha, se ela precisar. De repente a ovelha ficava presa em algum lugar, ou caía em algum buraco e não tinha como tirar. Então o pastor pegava o seu cajado e levantava, retirava, removia a ovelha de alguma armadilha ou de algum buraco que ela tinha caído. Sabe o que a gente precisa entender nessa manhã? Que muitas vezes você cava um buraco e cai dentro. E aí você pode pensar assim: poxa vida, semeadura e colheita eu fiz, eu vou ter que pagar. Eu abri a minha própria cova. Deixa eu te falar, o seu pastor vai tirar você de lá. Ele não consegue olhar para você e imputar culpa sobre você, porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A gente já foi livre, perdoado, a gente já está livre de toda a condenação. Então, se ele precisar, ele vai pegar o cajado dele e vai tirar você, ele vai levantar você, ele vai ressuscitar você se for preciso. O que eu quero te falar nessa manhã: ele não vai te deixar no vale que você está passando, ele vai te tirar daí, e ele vai te levar para um lugar onde tem pastos verdejantes e águas tranquilas, para você se alimentar. É isso que ele quer fazer com você. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Uma das coisas que mais acontece quando você cresce, você avança, você prospera, é que adversários se levantam. Sabe, ninguém que vive uma vida mediana é atacado e perseguido, ninguém.
Muitas vezes nós achamos que a perseguição ela vem quando nós fazemos coisas erradas. É o contrário. A perseguição vem para pessoas que dão muito certo, que dão muito resultado. As pessoas, elas infelizmente não gostam de ver o seu resultado. E quando você começa a dar muito resultado, a perseguição vem junto. Isso aconteceu com Davi. O dia que foram ungir o rei dentro da casa dele, ele ficou esquecido, ele ficou de lado, ele não foi chamado para receber o profeta. E o cara chega na casa dele, olha para os irmãos dele, fortes, valentes, bonitos, e logo fala, é esse aqui, e Deus fala, não é esse, e não é, e ele fala assim, tem mais alguém que não chegou? E o pai dele fala assim, tem um, mas é pastor de ovelhas, está lá fora. Muitas vezes, você é rejeitado dentro da sua própria casa. E aí você pensa assim, poxa, se eu for rejeitado dentro de casa, está tudo acabado para mim. Se eu for rejeitado na minha família, está tudo acabado para mim. Davi foi rejeitado pelos homens, mas foi escolhido pelo Pai, por Deus. Sabe, não importa quantas pessoas te rejeitam, e nem se as da sua própria casa te rejeitam. Jesus falou, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Tem coisas que a gente lê e não quer aceitar, e quando elas chegam, se você não aceitar, você não ressignifica. O que eu quero te falar nessa manhã, todos os seus adversários, mais dia ou menos dia, vão ter que reconhecer aquilo que Deus fez na sua vida, e é por isso que você precisa dar muito resultado, é por isso que você tem que dar muito fruto, para que você se assente, junto com os seus inimigos, e eles possam olhar para você e falar assim, cara, eu zombei de você, eu falei mal de você, mas eu estou aqui hoje, sentado na mesa com você, para te pedir perdão, quem estava errado era eu. É inquestionável, os frutos que você deu mostram quem você é, porque já está escrito, pelo tamanho da frutificação, pelos frutos é que se conhece a árvore. Quando você começar a Deus deixar ser gracioso com você, e fazer através das suas mãos, você vai sentar com os seus adversários, e eles vão falar assim, eu preciso reconhecer, Deus é na sua vida. Eu preciso falar para você que realmente eu estava equivocado com relação a você, e eu não posso negar os frutos que você está dando, eu não posso negar o resultado que você está tendo, então, parabéns. E ele fala, tu unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Você sabe que uma coisa natural, por que o pastor ungia a cabeça das ovelhas, era para espantar os bichinhos, as moscas, era para cuidar das ovelhas, para elas ficarem protegidas. Só que eu quero te falar uma coisa, você tem uma unção especial, você tem uma graça especial, Deus deu algo para você que não deu para outras pessoas, e você precisa valorizar isso. Existe algo que você sabe fazer de um jeito que ninguém mais na terra é capaz de fazer, ainda que seja a mesma coisa, o mesmo projeto, o seu jeito de fazer, a sua individualidade vai te levar a fazer de maneira diferente, e isso é a beleza de Deus em nós. Ele colocou uma unção específica sobre você. Ricardo, eu não sei qual é, peça para ele, ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar o que ele fez com você. Eu quero te falar de uma coisa muito interessante a respeito de Davi. Davi tocava harpa. Ele era pastor de ovelhas, e eu quero que você se atente para isso. Às vezes você está fazendo algo, e você fala assim, isso não faz sentido com o meu propósito. Eu sei que nós temos que entender, o que não faz sentido com o seu propósito, tem que jogar fora. Mas para e pensa, Davi era pastor de ovelhas e tocava harpa. Não faz sentido tocar harpa para a ovelha. Parece que não faz sentido com o propósito dele tocar harpa para que uma ovelha fique tranquila.
Mas ele nunca deixou de tocar a harpa, ele continuou sendo pastor de ovelhas e tocando a harpa. Ele foi ungido rei e continuava tocando a harpa. E um dia, o rei Saul estava opresso no palácio. E ele faz uma pergunta que muda a história de Davi, que dá acesso para ele. Ele pergunta e ele fala assim: eu quero alguém que saiba tocar harpa muito bem. Traga essa pessoa aqui para mim, porque quando ela tocar eu vou ficar calmo. Ele estava possuído de espíritos malignos. Um cara que trabalhava junto com Saul, o rei, falou assim: eu sei de alguém, chama Davi. Ele é pastor de ovelhas e eu ouço ele tocando a harpa, ele toca muito bem. Davi foi parar dentro do castelo do rei. Não é porque ele tinha sido ungido, nem porque ele era pastor, é porque ele nunca parou de tocar a harpa. Você tem que responder para você aí: qual que é a harpa que você já parou de tocar e não deveria ter parado? Você que está aí, você está nos assistindo agora, qual harpa você parou de tocar? Talvez a harpa que você parou de tocar é o que te faria acessar o castelo do rei, os lugares que você ainda não acessou. E você desprezou tocar a harpa, porque você falou assim: isso não vai me levar para lugar nenhum. Davi foi parar na casa do rei, por conta da harpa, que talvez para você e para mim pode ser uma habilidade simples que você tem. Qual que é a harpa que você parou de tocar? Você vai reativar ela hoje, você vai voltar a tocar ela hoje. Tem muitas pessoas que acham que para cumprir o propósito de Deus na sua vida tem que apagar tudo que você viveu para trás. Estou te falando, não precisa. Você vai usar toda a sua história, Deus vai usar toda a sua história, até um simples tocar de harpa Deus vai usar para te colocar em lugares específicos. Alguém já colocou lá: desiste de cantar. Qual foi a harpa que você parou de tocar? Já veio algo no seu coração? Volta a fazer isso, porque talvez é isso que vai te dar o acesso que você tanto procura. É isso que vai te colocar em posições que você deseja estar. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A gente vive uma época de seguidores, né? Quantos seguidores você tem no Instagram? Quantos seguidores você tem no YouTube? Quantos seguidores no TikTok? Quantos seguidores no Twitter? Aqui tem duas palavras que a gente usa muito: seguidor e transbordar. Você vê que nada é novo, né? Nessa vida, tudo já está escrito. Por isso que nada se cria, tudo se copia. Você precisa transbordar na vida de outras pessoas. E esse transbordar é só quando você tem o bastante. Sabe o que é muito triste? É pessoas que não conseguem transbordar porque não tem nem para si. São pessoas que só têm o arroz e o feijão para comer hoje. Se alguém pedir, não pode transbordar, porque vai faltar do que é seu próprio. O transbordar é você estar tão cheio que não vai te fazer falta. E você pode dispensar isso na vida de outras pessoas. Você precisa ser tão bom naquilo que você faz, que você vai ter o suficiente para você e para dar para outras pessoas também. Numa época de muitos seguidores, tem dois que não podem faltar nas suas redes sociais. São esses dois seguidores aqui: bondade e misericórdia. Se você tem 1.000, 2.000, 100.000, 1 milhão, 4 milhões de seguidores, olha lá, o pessoal está querendo saber onde é que fica essa igreja. Aqui na plataforma internacional em Alphaville. Essa igreja fica aqui. Todo dia acontece a igreja aqui e também fica na minha casa, que é bem aqui perto. Na sua também fica ou não? Tem igreja na sua casa? Tem que ter igreja lá na sua casa. Lá na minha casa todo dia é igreja. No domingo a gente leva a igreja para o prédio. Você faz isso ou não? Ricardo, não entendi nada que você falou agora. No domingo
Lá na minha casa, no domingo, a gente leva a igreja para o prédio. Não é nem para o templo, é para o prédio. A gente vai assistir um culto em algum lugar. Mas a gente é a igreja, então a igreja da minha casa vai para o prédio. A gente vai lá, cultua e volta como igreja, para casa, para o restaurante, para a padaria, para o supermercado, porque aonde eu estou, eu sou a igreja. A igreja sou eu. Tem muita gente nesses dias que fala assim, eu não gosto dessa igreja, eu não me identifiquei. Quando você não gostar de uma igreja, é só um sinal que você precisa ser essa igreja. É sobre você, não é sobre as outras pessoas. Não cobre dos outros aquilo que você mesmo tem que fazer. Nessas horas ninguém fala nada, né? 2 seguidores que você tem que ter. O pessoal do louvor, se quiser voltar para cá já, pode vir, por favor, a gente vai encerrar. Bondade e misericórdia.